Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós teremos nosso discipulado e o tema a ser estudado é sobre o batismo. E assim faremos essa abordagem nessa primeira parte em 2 itens. Primeiro, o que é o batismo? O batismo é um termo que é muito utilizado no mundo religioso, porém tem sido usado também no mundo secular. É o caso de se utilizar o termo batismo como uma prática de iniciação em várias circunstâncias em que as pessoas dizem terem passado por um batismo de fogo, ou seja, uma iniciação difícil que foi superada com dificuldades e esforço. É o caso de batismos observados nas forças militares, em pipas e em diversas outras ocasiões. A palavra batismo é originária do grego e não é traduzido com apenas uma palavra e assim significa, dependendo do contexto, banhar, lavar, derramar, purificar, imergir, tingir e cobrir. E no caso do judaísmo, anterior a Jesus e a partir dele, era feito com água. E a partir do ministério de Jesus e com o surgimento da igreja primitiva, ele passou a ser feito com água e com uma nova formulação, no qual começou a ser invocada a pessoa trina do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No caso da igreja terrena de Jesus, conhecida como igreja primitiva, do qual se originou o cristianismo, a maior de várias religiões existentes hoje, observamos que ele foi batizado por João o Batista, seu parente, como menciona o texto de Mateus 3:13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Dentro de suas ordenanças, ele ordenou seus discípulos a praticarem o batismo, e que fosse uma constante, como relata Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vemos nessa ordenança que as pessoas têm a liberdade de aceitar a salvação em Jesus ou recusá-la, sinalizando a questão do livre-arbítrio. Entretanto, ele mesmo nunca batizou ninguém, como atesta João 4, 1-2. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. E por que isso? O próprio João Batista, em Mateus 3,11, revela algo. Eu, na verdade, vos batizo em água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar-lhes as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Isso quer dizer que Jesus não batizava com água, porque ele o faria no Espírito Santo, e com poder simbolizado pelo fogo. Assim não era necessário que Jesus batizasse pessoas com água, como João e os seus discípulos. A partir de Jesus, seus discípulos deveriam apregoar as boas novas e batizarem com água quem cresce, sendo o batismo uma ordenança que, através desse símbolo numa celebração pública, as pessoas se tornassem membros do corpo de Jesus, agora conhecido como igreja. Entretanto, não é a água e nem a quantidade dela ou formato que salva quem se arrepende de seus pecados, mas a fé em Jesus. De fato, a água e nem o ato do batismo salva as pessoas, porque quem salva é Jesus. É o que Jesus afirmou, como já visto. Quem crer será batizado, e quem não crer rejeitará o batismo. Não observamos nos evangelhos os discípulos de Jesus, que ele chamou para si, serem batizados por ele com água, e que pode nos causar alguma indagação, porque João 20, 21 e 22 atesta o seguinte: Disse-lhes então Jesus, segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Como judeus, eles já tinham sido consagrados no 8º dia de nascimento ao Senhor, como Jesus também o foi. E assim não seria necessário que passassem pelo batismo com água, mesmo que eles o praticassem com novos discípulos, que iam sendo feitos no decorrer do ministério de Jesus. E não podemos ignorar que os judeus em época anterior a Jesus
e até mesmo em seu contexto, e após sua partida, usavam a água em lavagens rituais das mãos e depois das refeições para manter a pureza. Também em banhos rituais para convertidos ao judaísmo e em outras situações. Dessa forma, os discípulos de Jesus já deviam ter se molhado o suficiente com água em rituais constantes. Assim, batizar os discípulos seria redundante, e Jesus não os batizaria com água, porque ele sopraria sobre eles o Espírito Santo, depois de sua ressurreição e com fogo no dia de Pentecostes. Temos outro caso de um homem que não foi batizado, como relata Lucas 23, 39 a 43. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade te digo, que hoje entrarás comigo no paraíso. E no caso aqui, esse homem não foi batizado, porque não era possível devido à situação. O que observamos aqui é que esse homem não recebeu o batismo com água, porque pregado na cruz, ao lado de Jesus, já lhe foi garantida a salvação pela fé. Logo, o batismo com água, não importando a quantidade e nem o formato, e com a invocação do Deus Trino, é o que ocorreu no decorrer dos séculos e deve ser perpetuado para com as pessoas que se arrependem de seus pecados ao aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador. E ele deve ocorrer publicamente, sendo um dos dois únicos sacramentos instituídos por Jesus em conjunto com a Santa Ceia. Infelizmente, ainda hoje, o batismo é um tema que confunde as pessoas devido a tantas interpretações que surgem. É algo que também aconteceu no decorrer do desenvolvimento da igreja, como atesta Atos 19, 1 a 5. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? Responderam-lhe eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: Em que fostes batizados então? E eles disseram: Do batismo de João. Mas Paulo respondeu: João ministrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. No caso aqui, observamos que discípulos recém-convertidos haviam sido batizados no batismo de arrependimento de João Batista, porque quem o fazia ainda não entendia que em Jesus receberiam a presença do Espírito Santo. Assim, mesmo que pareça que tenha sido um rebatismo, não foi porque no primeiro não foi invocada a presença do Deus Trino neles. Por isso que precisamos de vez em quando voltar a estudar temas que ainda não ficaram bem claros, como a questão do batismo. Segundo item que veremos agora, e o que mais podemos aprender sobre o tema do batismo. De fato, o batismo é um tema que de vez em quando deve ser reestudado para esclarecer mais algumas dúvidas que tenham surgido por causa de muitas interpretações que surgem, e algumas delas são distorcidas, a ponto de mais confundir do que ajudar. Um exemplo de distorção que ocorre em relação ao batismo é quando alguém se baseia apenas no texto de Atos 2,38, que traz o seguinte relato. Pedro então lhe respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porém, em Mateus 28, 18 e 19, Jesus ordena o seguinte: E aproximando-se de Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O que acontece aqui é que mesmo que Pedro tenha resumido a fórmula do batismo trino, ele menciona Jesus e o Espírito Santo, e não negaria a presença de Deus em seu Filho Jesus, e sua ação através do Santo Espírito. E para que não haja confusão hoje,
nós batizamos as pessoas com água e com a invocação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Veremos agora mais 6 itens que são relacionados ao batismo: sacramento, sinal visível, bênção invisível, instituição, ordenação e no nome de quem? A. Sacramento. Para a Igreja pós-reforma, há apenas 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, que foram instituídos por Jesus. E como sacramento, é um sinal visível de uma bênção invisível. B. Sinal visível. Como sacramento, ele é realizado numa celebração pública, mesmo que haja exceções, como em países onde a igreja é perseguida e se faz em secreto, e também como em hospitais, quando a pessoa no leito de morte se arrepende e pede o santo batismo, não sendo possível a presença de membros da igreja, mas de algum familiar, parente ou outra pessoa religiosa. E no caso, esse sinal visível é feito com elemento material e visível, a água, e no caso, em pequena quantidade. C. Bênção invisível. Ela ocorre a partir do sinal visível, que acontece quando a pessoa é agraciada por Deus, no qual a bênção é sentida, mas não se vê e nem se toca. É o elemento imaterial que se concretiza no ser humano. Claro que devemos tomar um cuidado ao não relacionar essa bênção com bênçãos materiais. Curas, libertações, promoção no trabalho, portas que são abertas, etc. De fato, estas são tidas como bênçãos, mas são materiais. E o que temos como uma bênção invisível é o que nos é concedido e que é a presença de Deus em nossa vida. D. Instituição. Em relação à sua instituição ou formulação para ser seguida, foi Jesus quem a estabeleceu, como atestam os seguintes textos. Mateus 28, 18 e 19. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Atos 2, 38. Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ordenação. Como ordenança, nós devemos compreender que a intenção de Jesus é proporcionar uma vida plena ao ser humano, assim como os sacramentos também devem ser importantes nessa realização. Dessa forma, a comunhão, a fraternidade, a unidade, o matrimônio, a justiça, o amor, o perdão, também são essenciais e não são menos importantes do que os sacramentos. Afinal de contas, todos esses elementos são para proporcionar vida e vida em abundância, como atesta João 10, 10b. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No nome. Em relação à prática do batismo, o fazemos em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e não apenas no nome de Deus Pai, ou Filho ou Espírito Santo, porque isso iria ferir a plenitude de Deus em sua manifestação trina. O que ocorre com essa expressão é que ao usarmos a frase no nome de, nós manifestamos o desejo próprio de vivermos segundo os padrões e ensinos de alguém, no caso do Deus Trino. E assim também nos colocamos conscientes e por desejo próprio sob a submissão de alguém, e no caso do Deus Trino. Espero que o que vimos nesse vídeo, em sua primeira parte voltada ao tema do batismo, possa ajudar em sua caminhada diária e tenha sanado alguma dúvida. Porém, não encerramos aqui e daremos continuidade na segunda parte no próximo vídeo. Assim, até o próximo estudo, em que abordaremos mais 3 itens relacionados ao tema sobre o batismo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.